Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal e presidente do Partido Socialista Brasileiro, deputado federal Fábio Garcia. E vamos começar falando do governo do estado, né? Muito celeuma, muito debate na ocupação de espaço por parte do PSB. Parece que o PSB, o grupo de Mauro Mendes, tomou conta de metade do governo e isso está gerando ciúmes lá na relação na Assembleia Legislativa. O próprio PSD de Dado está dizendo o seguinte, que não aceita perder a Secretaria do Meio Ambiente. E o PSB que você preside, através do deputado Oscar, diz o seguinte, tem compromisso do governador de passar a Secretaria do Meio Ambiente para o PSB. O PSB já tem nome para a Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia, deputado, prazer tê-lo conosco. Primeiro, bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Capital FM. A entrevista começou quente. Primeiro, Antero, quero dizer que, na verdade, existe muita fala aí desnecessária com relação a essa questão. Primeiro, deixar muito claro o seguinte: nem todas as pessoas que saíram da administração do prefeito Mauro Mendes são filiadas ao PSB. Na verdade, existem muitos quadros que fizeram uma boa gestão na administração do prefeito Mauro Mendes, que estão sendo aproveitados pelo governo do estado. E puramente pela capacidade que tem de desempenhar na função pública. E esses foram convidados pelo governador para assumirem algumas funções no governo e foram, obviamente, porque não existe nenhuma resistência nem por parte do PSB, nem por parte do ex-prefeito da capital, Mauro Mendes, de, obviamente, compor o governo Pedro Táxi, governo esse que nós apoiamos, que nós ajudamos a eleger. Então, nem todas as pessoas que estão lá, que estão dizendo que são PSB, são de fato PSB. Não obstante, obviamente, são pessoas que tiveram conosco. A gente tem muito orgulho de dizer que essas pessoas contribuíram para a excelente administração. Tem uma boa relação com a maior liderança do PSB, que é o prefeito Mauro Mendes. Isso, não temos nenhuma dificuldade. Temos, na verdade, orgulho de ter essas pessoas ter contribuído com essa boa administração que o prefeito Mauro Mendes fez, e acredito que seja uma obrigação nossa, como dirigente partidário, como políticos que apoiaram o governador Pedro Táxi, de dar a nossa contribuição para que o governador faça o melhor governo possível, seja da forma que for, seja através de apoio parlamentar, seja através dos nossos quadros, dos nossos partidos aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é oferecer ao governador o apoio necessário para que ele faça um bom governo, porque foi esse o compromisso que nós fizemos com a sociedade mato-grossense, quando fomos às ruas pedindo voto ao governador Pedro Táxi. E é nesse mesmo contexto que a gente conversou com o governador sobre secretarias, quando a gente fez uma conversa em dezembro do ano passado, muito tranquila, com o governador Pedro Táxi. A conversa foi feita lá atrás, e o que o deputado Oscar diz é fato. A conversa foi feita lá atrás, mais ou menos em dezembro do ano passado. Estavam presentes no diálogo o governador Pedro Táxi, o vice-governador Carlos Favro, o secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Táxi, os 4 deputados estaduais do PSB e os 2 deputados federais. Quer dizer, estava a executiva do partido, né? E também o governador, o vice e o secretário. Naquela oportunidade, nós conversamos sim sobre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O vice-governador Carlos Favro disse que ele deixaria, ele estava cumprindo uma missão na Secretaria da Estadual do Meio Ambiente. Ele mesmo avisou isso publicamente à imprensa, não fomos nós que avisamos. Se você fizer uma busca das declarações que aconteceram após essa reunião, em dezembro do ano passado, o próprio vice-governador Carlos Favro diz: olha, eu vou sair da SEMA e a SEMA deve ser ocupada pelo PSB. Foi ele que disse, nós não dissemos nada. E houve então nessa reunião um compromisso de que nós indicaríamos alguns nomes para avaliação do governador, mas para mim é muito claro que quem nomeia e quem exonera no governo é o governador do estado do Mato Grosso. Essa decisão não cabe ao PSB, não cabe ao PSD, não cabe ao PSDB, cabe ao governador do estado do Mato Grosso definir quem é que vai fazer parte do staff de primeiro escalão dele. Sim, mas há uma pressão política com relação a isso, o que é do jogo político. Sim, mas né? não... O deputado Oscar
e está cobrando esse compromisso publicamente. Ele não esconde ninguém. Tem um compromisso com o PSB e nós temos nome para indicar. Quem que é esse nome para o meio ambiente? Na verdade, a gente indicou ao governador algumas possibilidades, Antero, e em respeito aos nomes que foram indicados ao PSB, que se for escolhido, será escolhido apenas um, né, e os outros não serão, eu prefiro nesse momento não revelar, porque seria, na verdade, uma exposição desnecessária às pessoas que foram indicadas, né? Mas nós indicamos alguns nomes ao governador e o governador irá apreciar os nomes indicados pelo PSB. Então, mas você não pode revelar aqui quais são esses nomes? Assim, em homenagem ao direito à livre informação do cidadão que nos ouve, né? Que eles têm direito a saber. Não, eles saberão, obviamente, o nome escolhido para o PSB, mas eu não gostaria de revelar os nomes não escolhidos. Então, obviamente, o governador, sem precisar adiantar o processo, o governador, se escolher o nome do PSB, ele, obviamente, todo mundo saberá o nome. A gente não precisa revelar o nome que não foi escolhido. Tá, mas quem que é o padrinho desse nome dentro do PSB? Pelo menos isso. Pelo menos é o deputado, porque assim, leva a crer que é uma indicação do deputado Oscar, porque ele é quem está mais entusiasticamente cobrando o nome. Não, de forma nenhuma. Na verdade, de forma nenhuma. Toda a conversa que nós fizemos com o governador com relação à questão partidária, Antero, ela foi feita com uma tomada de decisão conjunta de toda a executiva do partido, onde fazem parte os 4 deputados estaduais, os 2 deputados federais. Então, foram nomes que foram sugeridos pela executiva do partido, sem uma personalização de se foi deputado A, B ou C do PSB que indicou o nome. Agora vamos falar de Brasília. Vamos lá. Definido lá que o Rodrigo Maia é o próximo presidente da Câmara dos Deputados, ou teremos disputa animada lá em Brasília? Acredito que... Porque hoje tem uma notícia que o PSD está barrando o Rosso. Eu vi hoje uma notícia que o PSD declarou apoio a Rodrigo Maia, que tinha a candidatura do Rogério Rosso. O PSB ontem fechou o compromisso com com Rodrigo Maia. Um fechamento de questão do nosso partido com o Rodrigo Maia. Acredito que o Rodrigo Maia reúne hoje a grande maioria dos parlamentares em torno da sua candidatura, né? Ele fechou também, pelo que eu sei, com o Partido dos Trabalhadores. Ele tem apoio do PSDB, ele tem apoio do PMDB, de grande parte do PMDB, do DEM, do PSD, do PP, do PR. Então acredito que essa ele reúne hoje a grande maioria dos parlamentares. Então deve ter primeiro turno, o que faz tempo que não acontece na Câmara. É bem possível, se ficarem somente 2 candidaturas, é bem possível que essa eleição seja decidida no primeiro turno. Aí 2 seria ele e do Jovair. Exatamente. E o Jovair, sendo do Centro-Oeste, leva votos do Centro-Oeste? Ele leva alguns votos do Centro-Oeste, sim, mas na verdade a gente tem que pensar também na pessoa que pode conduzir essa casa, Antero, para vencer as pautas importantes que precisam ser vencidas, com a tranquilidade que precisa ter nessas votações. Veja bem, a gente tem reformas importantes e estruturantes para serem enfrentadas no Brasil neste ano de 2017. Eu espero que a gente possa fazer a apreciação dessas matérias. Reforma trabalhista é uma reforma importante para o país. A gente está vivendo num momento de altíssimo desemprego no Brasil, 12 milhões de desempregados. Quer dizer, mas essa reforma trabalhista eu li um livro de Mao Tse-tung, né? Que falava o seguinte: você tem que combater tudo que o inimigo apoia e apoiar tudo que o inimigo combate. Essa é uma das teorias de Mao Tse-tung. Reforma trabalhista. Então, nós estamos combatendo o desemprego, é muito bom para os trabalhadores. Mas quem é que defende a reforma trabalhista é o setor empresarial. Quer dizer, é o setor empresarial que diz: olha, isso aqui é bom para os trabalhadores. Não são os trabalhadores que estão dizendo isso. Ao contrário, tem algumas correntes sindicais contra essa reforma trabalhista porque acha que vai subjugar direitos trabalhistas, vai diminuir direitos trabalhistas.
O que vocês têm a dizer sobre isso? Primeiro que o texto final... fechados aí com a reforma ou não? Não, primeiro que o texto final ainda não chegou no plenário para votação, óbvio. Foi encaminhada uma proposta de reforma trabalhista do governo federal para a Câmara Federal. Lá é um local de debate, como você bem sabe. Então o projeto será apreciado, debatido e talvez modificado lá. Mas o que é importante a gente dizer é o seguinte... mas não sou assim, pelo menos com uma certa incoerência. A reforma trabalhista diz respeito aos interesses dos trabalhadores e está sendo defendido pela poderosa Fiesp. Não, veja bem, aí não fica assim. Vamos aos dados do que acontece hoje no Brasil. O Brasil hoje tem 12 milhões de desempregados. Quase 13, né? Podendo subir para 14, essa é a expectativa do nosso país para o ano 2017. Nós temos hoje uma resistência muito clara pelo setor empresarial de empregar mais. Por quê? Porque as decisões da Justiça do Trabalho ao longo dos últimos anos jogaram um passivo gigantesco no colo e uma insegurança jurídica gigantesca no colo do setor empresarial que resiste em empregar. E essa é uma verdade absoluta no Brasil. O empresário hoje, se possível for, ele diminui a sua atividade econômica para não ter que fazer o enfrentamento dos possíveis passivos trabalhistas. A gente precisa ver essa situação, porque a gente precisa, na verdade, de um país onde haja facilidade para empregar, com o objetivo de aumentar o número de empregos, diminuir esse gigantesco número de desemprego no Brasil. É óbvio, então, que a gente precisa analisar com cuidado essa reforma trabalhista. Qual que é o objetivo final da reforma trabalhista? É poder fazer um país onde se estimule o emprego. Esse é o grande objetivo. Se o texto que está lá precisa ser modificado para isso, nós vamos debater. Inclusive, um dos pilares do meu partido é que nenhum projeto se vote mais no afogadilho e que a gente possa fazer um amplo debate com a sociedade sobre os projetos que sejam na Câmara. Esse foi um compromisso firmado do PSB com o Rodrigo Maia quando ontem nós fechamos o apoio ao deputado Rodrigo Maia para a presidência da Casa. Tá, e com relação à reforma da Previdência, como é que está a posição do PSB? A posição do PSB é de debater. A gente entende que, obviamente, esse é um tema importante para ser debatido, especialmente porque a gente precisa diminuir o déficit da Previdência com o objetivo de poder garantir a sustentabilidade da Previdência no Brasil. A gente precisa debater essa Previdência. Veja bem, a gente não pode ignorar... Tem gente como o Ciro Gomes, por exemplo, que gravou até um WhatsApp. Eu achei esquisitíssimo isso, porque uma mensagem do WhatsApp de 1 minuto, 1 minuto e meio, não dá para explicar tudo. E o Ciro Gomes é economista, etc e tal, ele gravou a mensagem seguinte: não há déficit da Previdência. Mas como que não há? O Brasil inteiro fala que há. E ele tem um WhatsApp que está sendo distribuído aí nacionalmente, ele dizendo que não há déficit na Previdência. Basta não mexerem na DRU. Basta não mexerem nos recursos da Previdência, que a Previdência é autossustentável. Esse tipo de debate já chegou no Congresso? Está iniciando esse tipo de debate. Eu espero que ao longo desse ano a gente possa aprofundar nesse debate, aprofundar dos números, ver se há ou não há déficit na Previdência. Desde o meu ponto de vista, o que a gente precisa com relação à Previdência? Primeiro, é garantir a sustentabilidade da Previdência no Brasil. Longo prazo, para que as pessoas não caiam na ilusão de que terão a sua aposentadoria e chegar lá na frente, a Previdência está quebrada e não pode garantir aos brasileiros que tanto trabalharam a aposentadoria que lhes é devida. E segundo, reconhecer também, Antero, que ao longo do tempo as pessoas aumentaram a sua expectativa de vida. E as pessoas podem, obviamente, contribuir com o país trabalhando em idade ativa um pouco mais, desde que foi criada a lei lá atrás, há 20 anos atrás praticamente, há 30 anos atrás praticamente. Então, a gente precisa reconhecer que as coisas mudam, né? Que a sociedade tem ganhado qualidade de vida, tem ganhado expectativa de vida, que pode ser um trabalhador ativo por mais tempo e reconhecer isso também. E a gente precisa debater também se existe de fato a necessidade da gente tratar de forma diferente mulheres e homens com relação à Previdência no Brasil. Precisamos debater essas questões. Óbvio. Agora que precisamos tratar de forma diferente o trabalhador urbano e rural, sim, né? E a Previdência está jogando todos numa mesma vala, né?
Isso. Não, precisamos debater essas questões sim, Antero. Eu não sei a especificidade ainda, porque ainda não me debrucei neste projeto da Previdência, porque ele ainda não foi aberta a comissão especial para a gente poder começar a discutir sobre aonde está mudando a questão do trabalhador rural no nosso país. Mas é óbvio aqui, como parlamentar do Mato Grosso, que nós vamos ter uma especial atenção nessa questão, porque é obviamente um estado que tem um grande número de trabalhadores rurais e a gente tem a obrigação de debruçar nessa questão. A nossa democracia é muito tenra ainda, né? A primeira eleição direta depois de 64 foi em 1989. O governo brasileiro está evitando fazer a previdência dos militares, o que representa quase 40% da previdência nacional. Quer dizer, não vamos mexer com os militares serão preservados. Então, porque eles são diferentes, porque é uma atividade diferente, esse é o discurso. Isso não é porque é um governo medroso, um governo que tem talvez problemas com a justiça, tem medo de mexer realmente com o poder judiciário, com as forças armadas, porque essas coisas não estão muito acertadas. E me surpreendeu hoje, inclusive, o governador Pedro Taques defendendo esse privilégio para os militares. Está hoje na coluna parte do jornal A Gazeta. Você não acha que esse privilégio é inaceitável? Quer dizer, 64 acabou mesmo. E as pessoas teimam em fazer de conta que não acabou 64. Antero, não posso discordar de você que, como regra geral no nosso país, inclusive previsto na Constituição, a gente está obrigado, nosso país, a tratar as pessoas de forma igualitária, que todas têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações, né? Então, essa é a regra geral do nosso país. Eu, como eu te disse, ainda não aprofundei no estudo da reforma da Previdência, porque esse projeto chegou no final do ano passado e não foi aberta ainda a discussão na casa para que a gente pudesse aprofundar. O que eu faço um compromisso, inclusive contigo aqui? Eu vou me aprofundar neste projeto da Previdência agora no início, na retomada da legislatura nossa, e volto aqui para te dar minha opinião muito clara com relação a todos os pontos polêmicos do projeto da Previdência, para que você saiba claramente, e a sociedade mato-grossense, a população mato-grossense saiba claramente como é que eu, como parlamentar, vou me posicionar com relação a todos os pontos da Previdência. Mas eu não vou me antecipar, porque ainda não debati e não escutei os argumentos, nem militares, nem também os argumentos que acham que esse benefício não é justo. Então gostaria de poder ter a oportunidade de aprofundar nessa questão. Não, porque acertar a Previdência vai exigir sacrifício de todo mundo. Sem dúvida. Né? E não tem por que excluir um setor importante, que é um setor que representa 40% da Previdência do Brasil. Como eu te disse, conceitualmente eu tenho que concordar com você, porque já está previsto. Não é nada contra os militares, não. Já que vai sacrificar todo mundo, que sacrifique também os militares. Todos somos patriotas, né? Inclusive os militares. Não, como eu te disse, conceitualmente você tem razão. Agora eu preciso, na verdade, aprofundar e entender muito bem as especificidades que estão previstas nesse projeto. Fábio Garcia, por que essa metralhadora aí contra o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi visitar lá o Orla do Porto? Não houve uma metralhadora não, Antero. Na verdade, esse para mim é um assunto já completamente superado, né? Eu, inclusive, me posicionei publicamente nas minhas redes sociais com relação a essa questão, e assunto para mim completamente superado. Tá. Com relação ao futuro do PSB, o PSB está costurando o que com relação a 2018? Mauro Mendes, vem aí como candidato a governador ou vem como candidato a senador? Nesse momento, Antero, o PSB não está costurando nada com relação a 2018. Eu falei ontem. Mas nem a reeleição do Pedro Taques? Na entrevista que eu dei. Na verdade, a gente tem uma obrigação nesse momento de poder trabalhar e ajudar o governador, ajudar as administrações do estado do Mato Grosso que façam um bom trabalho. Eu tenho claro que, na verdade, se nós desempenharmos bem nossa função, cada membro do PSB que hoje tem mandato, cada prefeito, cada vereador, cada deputado do PSB que tenha mandato, nós teremos o nosso espaço em 2018. Agora, se desempenharmos mal o nosso papel, nós dificultaremos nossa vida em 2018. Então, eu acho que neste momento, em especial nesse momento difícil do nosso país, que afeta a todos, é momento, na verdade, da gente
pensar menos na questão eleitoral, até porque a gente está longe, a gente acabou de sair de uma eleição municipal e estamos querendo entrar na eleição de 2018. 2018. Isso aí, todo mundo está agindo assim. E trabalhar. E qual que é o posicionamento do PSB? Nós temos uma responsabilidade com o Estado de Mato Grosso com relação ao governo Pedro Táxi, porque nós apoiamos o governo Pedro Táxi e nós vamos fazer de tudo para que o governo Pedro Táxi para que o governador possa fazer um grande governo por Mato Grosso. E aí qual que é o meu entendimento político? Meu entendimento político de 2018 é que quem conduz o processo de 2018 é obviamente o governador que está em exercício. E se o governador fizer um bom trabalho, um bom governo, terminar fortalecido, ele naturalmente Mas, veja bem, tanto você quanto o deputado federal Nilson Leitão estão com essa tese. O Nilson Leitão ontem disse aqui o seguinte: que se o governador fizer o dever de casa, por que não está fazendo? Não. Eu acho que as mudanças que o governador está fazendo são todas positivas. Obviamente, o governo enfrentou muitas dificuldades no início do governo Pedro Táxi, porque pegou já um governo que estava com bastante dificuldade e teve que fazer muitos ajustes. Está fazendo os ajustes e eu acredito que está no caminho correto. Eu só estou dizendo o seguinte, que depois que nós instituímos a reeleição no Brasil, quem está no cargo e vai disputar e tem a possibilidade de disputar a reeleição, obviamente, se terminar um mandato com uma boa avaliação, tem uma enorme vantagem para o pleito. E qual que é a nossa obrigação? Nossa obrigação é fazer um bom governo. E, obviamente, entendemos que a prioridade da reeleição é do governador Pedro Táxi e ele que liderará esse processo por parte do grupo político que está do lado dele. Tá. O deputado Fábio Garcia, nós estamos caminhando aqui para o final da entrevista. Gostaria de colocar o microfone da capital à sua disposição para você fazer algum registro, inclusive que eu não tenha lhe perguntado. Ok, então meu registro será uma prestação de contas, porque eu acho que nesse momento, além de falar de política, é importante a gente poder falar do trabalho que está sendo realizado. No horário eleitoral você fala em 30 segundos, aqui você tem 1 minuto. Então, eu queria dizer, Antero, na verdade, que eu tive a oportunidade de ser coordenador da bancada federal de Mato Grosso nesse ano 2016. E agora ganha quem? Vitório Gali. Vitório Gali ganha. Eu acredito que ele tem a maioria. Mas, como coordenador da bancada, nós, como bancada federal de Mato Grosso, nós decidimos nesse ano uma prioridade muito clara para o estado de Mato Grosso, que foi o apoio da bancada federal à saúde pública do estado de Mato Grosso. Nós destinamos de emenda de execução obrigatória 156 milhões de reais para a saúde pública do estado de Mato Grosso. Foi o maior volume de recursos destinado pela bancada de Mato Grosso para uma única área da saúde pública do estado de Mato Grosso. Desses 156 milhões de reais, Antero, é importante que se diga 80 milhões de reais de recursos para garantir que haja dinheiro necessário para equipar com equipamento de primeira qualidade o novo hospital e pronto-socorro que está sendo construído aqui na cidade de Cuiabá, mas que atenderá com qualidade e dignidade todo o estado de Mato Grosso. Também eu faço uma luta muito grande com relação à redução do preço da energia elétrica no nosso país, em especial aqui em Mato Grosso. E nesse ano nós tivemos uma conquista importante, que através de uma lei de minha autoria e de uma emenda de minha autoria numa medida provisória que foi então sancionada pelo presidente e convertida em lei, nós conseguimos acabar com uma desigualdade muito grande a cada mato-grossense. Os mato-grossenses antes dessa lei eram obrigados a subsidiar a energia do rico do Nordeste. Era o pobre do Mato Grosso subsidiando parte da energia do rico do Nordeste. Uma conta de 20 bilhões que caía no colo do pobre, daqueles que moram no Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil, para subsidiar a conta do rico do Norte e do Nordeste do Brasil. E essa emenda minha, na medida provisória, acabou com essa desigualdade e hoje essa conta de 20 bilhões, ela passa a ser distribuída de forma igualitária a todos os brasileiros. Também tá, o que isso influi na minha conta de luz? Também, eu já falo, é uma conta de 20 bilhões de reais, mais ou menos a cada 10 bilhões de reais é um impacto de 1% na conta de energia de todos os brasileiros. Também, nesses debates que fiz com relação ao preço da energia elétrica brasileiro e nesse momento de ajuste fiscal, o governo tentou por muitas vezes imputar o consumidor de energia elétrica brasileiro
contas, subsídios que não deveriam cair na conta do consumidor de energia elétrica brasileiro. Neste contexto, nós, em apenas uma medida provisória, Antero, nós evitamos que mais que 11 bilhões de reais de conta de subsídio desnecessários no setor elétrico brasileiro fossem jogados para dentro da conta de cada consumidor de energia elétrica do Brasil. Então nós produzimos resultados efetivos para poder amenizar o tamanho da conta de energia elétrica para cada brasileiro. E por último, dizer também, Antero, que eu tenho uma coisa muito clara nesse mandato. Eu fiz um compromisso que não votaria nenhum aumento de carga tributária e votei contra todos os projetos que chegaram de lá para aumentar a carga tributária no nosso país, porque eu entendo que nesse momento a obrigação do Brasil é diminuir o tamanho do Estado, que ninguém aguenta mais pagar um Estado tão caro, gigantesco, burocrático e ineficiente e jogar a conta na costa do cidadão brasileiro. Deputado Fábio Garcia, obrigado pela entrevista. Eu quero agradecer, muito obrigado e bom dia a todos.